As crianças podem subir, tá bem? E vamos orar para que Deus continue a falar conosco através da sua palavra, certo? Deus está aqui, nós acabamos de cantar. Eu acredito nisso. Claro, Deus está em todos os lugares. Está aqui conosco. Então vamos perceber o que Ele quer comunicar para nós hoje. Vamos estar atentos ao Senhor e à sua palavra. Senhor, nós pedimos que o Senhor continue a falar à nossa mente e ao nosso coração. E de forma especial, ao abrirmos a Tua palavra, pedimos que o Teu Espírito possa nos instruir nela e levar-nos a entendê-la e a aplicá-la nas diferentes áreas da nossa vida, de acordo com a necessidade de cada um. Então faz isso, Senhor. Prende a nossa atenção e que o nosso coração possa acolher com alegria a palavra e a vontade do Senhor para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então agora ouvir a leitura das Escrituras, tá bem? Preste atenção. ישבה בדד, העיר רבת ים, הייתה כאלמנה, רבתי והגויים, שרתי במדינות, הייתה למס, בכל תבכה בלילה, ודמעתה על אחיה, אין לך מנחם, מכל אוהביה, קוראיה בגדובה, היו לה לא אויבים. גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה, היא ישבה בגויים, לא מצאה מנוח, כל עודפיה השיגוה בין המצרים. דרכי ציון אבלוז, מבלי באי מועד, כל שעריה שוממים, כהניה ננחים, בתולותיה נוגות והיא מרלה. Na verdade, os judeus estão a ler o livro de Lamentações e eles fazem isso num dia de jejum, 24 horas de jejum, que cai mais ou menos em agosto. O calendário deles tem uma lógica diferente. E é um dia onde eles recordam eventos tristes da história do povo judeu. É um dia mesmo de tristeza. E alguns eventos que eles costumam lamentar, e especialmente as duas destruições do Templo de Jerusalém. O templo foi construído por Salomão. Depois, 400 anos depois, mais ou menos, os babilônios destruíram o templo, que mais ou menos 70, 80 anos depois foi reconstruído por Zorobabel e sua equipa, e que depois, no ano 70 depois de Cristo, foi novamente destruído pelos romanos, e sobrou lá uma parte do muro ocidental, é o único vestígio relacionado ao templo, tão importante para Jerusalém, tão importante para o culto judaico. Então, os judeus fazem isso em vários pontos da cidade, inclusivamente junto ao muro, a esse muro ocidental, que ainda são os vestígios do templo. Eles fazem jejum, leem Lamentações. Então eles lamentam mesmo eventos tristes da história deles. Mas dentro dessa lamentação e dessa tristeza,
eles oram e alimentam uma esperança de que o Messias virá e reconstruirá o templo, que é, no conceito judaico, a habitação do Senhor, a habitação do Altíssimo. É verdade que a esperança deles já aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Jesus Cristo, o Messias, que eles não reconheceram, não reconhecem, já reconstruiu o templo, que somos nós, a igreja, pedras vivas, como diz Pedro, morada do Senhor através do seu Espírito Santo que vive em nós. Mas era só para ver que esse livro de Lamentações até hoje é lido pelos judeus, particularmente nesta data. O livro de Lamentações, que nós vamos ver um pequeno trecho dele, são lamentações do profeta Jeremias. Tem muito choro, tem pranto, tem luto. São poemas fúnebres, na verdade, que relatam a perda de Jerusalém, a destruição, a invasão de Jerusalém pelos babilônios, a destruição do templo. Então tem muito choro, por isso que Jeremias foi chamado de profeta chorão. Então foi escrito para isso, para lamentar a destruição de Jerusalém e do templo, em 586 a.C., mais ou menos. Jeremias presenciou tudo o que se passou. O grande sofrimento do seu povo, para além da sua própria dor e angústia. O profeta Jeremias, orientado por Deus, avisou incessantemente, ano após ano, que isto ia acontecer, a destruição de Jerusalém e do templo, a invasão de Jerusalém e a destruição do templo, caso o povo não se arrependesse. Então, se quiserem ler isso mais, o livro de Jeremias tem toda a história aí. Claro que vou falar bem pouco sobre isso. Mas Jeremias, apesar da insistência para que o povo se arrependesse e voltasse aos caminhos do Senhor, ele não foi levado a sério. Aliás, pelo contrário, ele foi tomado como um elemento desestabilizador, porque ele estava a comunicar algo que fazia os soldados, por exemplo, ficarem desanimados. Olha, vamos ser invadidos, então, para que vamos lutar? Né? Então, ele estava colocar a moral do povo e dos soldados em baixa. São esse tipo de acusações que ele recebia. Então, ele não foi levado a sério. As suas profecias, como disse, eram contra a rebeldia do povo, rebeldia contra o Senhor, e contra a apostasia. Tinham se afastado mesmo dos caminhos do Senhor, já estavam a prestar culto a outros deuses, até sacrifício de criança aconteceu. E então as profecias dele apontavam para o iminente juízo de Deus através da invasão por um exército que viria do norte. No caso, foi o novo império formado, o Império da Babilônia. Então, Jeremias, portanto, não era muito popular. Quando nós vemos algumas notícias aí de políticos e candidatos a cargos públicos, uma coisa que as agências aí de publicidade colocam é o índice de rejeição, né, do candidato. Olha, tal candidato tem o maior índice de rejeição entre o povo, o maior índice de rejeição entre a classe média, e assim por diante. Então, o pessoal consegue analisar isso. Eu acho que Jeremias tinha um índice de rejeição quase 100%, era altíssimo. Ele foi rejeitado pelos seus vizinhos, isso tudo está no livro de Jeremias, eu tenho as referências se alguém quiser depois, mas é melhor ler o livro em casa. Ele foi rejeitado pelos seus vizinhos, foi rejeitado por sua própria família, foi rejeitado pelos líderes religiosos, pelos sacerdotes e profetas, foi rejeitado por causa das suas profecias, pelos seus amigos, foi rejeitado por todo o povo, foi rejeitado pelo rei. Então, o índice de rejeição dele era altíssimo. Ele sofreu, queriam eliminá-lo, sem dúvida. Foi preso a um tronco depois de ser espancado, foi lançado numa cisterna que só tinha lama, ou seja, ele foi lançado no fundo do poço, ele alcançou mesmo o fundo do poço, depois ele foi tirado de lá, foi levado à força para o Egito, enfim.
não era uma pessoa que as pessoas, o povo rebelde tinha prazer em ouvir e em estar. Ele era incômodo, a mensagem dele era incômoda, e queriam se livrar dele, claro. Mas ele foi obediente, e isso nos inspira também a fazer o mesmo, né? Como Paulo disse a Timóteo, a pregar a tempo e a fora de tempo, ainda que as pessoas não queiram ouvir ou não reajam, mas sejamos obedientes, deixando os resultados com Deus. Mas o cerco a Jerusalém, ou seja, antes dos babilônios entrarem, eles rodearam toda a cidade e estavam fazendo os preparativos para derrubar os muros e para entrar. E esse cerco durou mais ou menos, ou um pouco menos, na verdade, de 2 anos. Então imagina Óbidos, que tem as muralhas ali, aquela população cercada por um exército poderosíssimo, e o pessoal a querer entrar, e o pessoal de dentro todo fechado. Mais quase 2 anos, o que acontece? O que acontece? A água acaba, a comida acaba, há um medo muito grande, certo? Já que tem um exército poderoso ali fora. E isso desequilibra qualquer pessoa. Quando o Reino do Norte foi invadido pela Síria ou pelos assírios, na verdade, mães comeram filhos. E nesse caso também, a fome era tão grande que o livro de Lamentações fala sobre isso, que mães cozinharam os próprios filhos. O rei Zedequias e seus filhos tentaram escapar, mas foram capturados. Os filhos foram mortos na frente do pai. Os olhos do rei foram furados. As mulheres, como em todas as guerras, quase acontece sempre isso, foram violadas. Muitos mortos, sem dúvida. E os que restaram foram levados cativos, com exceção de alguns que ficaram por lá, mas mesmo assim eles ainda tinham um comando babilônio. Eles, claro, profanaram, destruíram o templo, roubaram os utensílios de ouro, prata e bronze, roubaram os bens e tesouros do povo. Então foi uma grande calamidade. E o livro de Lamentações, então, está a lamentar diante do Senhor essa ocorrência. E vamos ler um trecho agora, lá no capítulo 3, versículos 19 a 26. Então, Lamentações 3, 19 a 26. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Amém. Então, no meio de um livro do livro de Lamentações, encontramos esse texto de Jeremias. E vemos, então, particularmente nos versículos anteriores e em todo o livro, o lamento presente. Ou seja, há espaço para lamentarmos diante do Senhor. Não lamentarmos do Senhor, mas lamentarmos diante do Senhor.
vez por outra estamos no fundo do poço. E podemos sim, e devemos lamentar ao Senhor. Há muitos salmos de lamento na Bíblia. E o Senhor está inclinado para o nosso lamento. Porque a vida nem sempre é simples e fácil. Mas particularmente nesse caso, a vida estava uma calamidade completa. E se nós lermos, por exemplo, o Salmo 137, alguns atribuem como sendo um salmo de Jeremias. Ele diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudades de Sião, com saudades de Jerusalém. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas, ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções lá de Jerusalém. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na, arrasem-na até os alicerces. Ó cidade de Babilônia destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez, feliz aquele que pegar os teus filhos e os despedaçar contra a rocha. Então esse era o sentimento que esse salmista expressou diante do Senhor. Lamento e até um certo desejo de que Jerusalém fosse vingada. Então, nas diferentes situações da nossa vida, situações complicadas que podemos experimentar, o lamento é aceitável. Deus nos ouve, Deus quer mesmo que nós derramemos o nosso coração diante do Senhor com aquilo que estamos a experimentar, mas lamentar diante do Senhor. Mas é interessante nesse texto que eu li, no contexto mais amplo de Lamentações, que a esperança e a confiança em Deus não devem ser perdidas no meio do lamento. Aí no versículo 21 é que tem uma viragem especial que o Espírito Santo certamente conduziu o autor desse livro. Todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. 2 pontos. Lembro-me também do que me pode dar esperança. Como os judeus ainda não a perderam, a esperança, apesar dos seus equívocos, nós também devemos manter a esperança acesa no nosso coração, especialmente nos momentos de lamentação, de desespero, de fundo do poço. E a forma que nós vemos aqui de nós alimentarmos essa esperança, de mantermos a esperança, é lembrarmos do caráter do nosso Deus, quem Ele é. E o versículo 22 a 26 mostra esta realidade. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Muitos deles já tinham morrido. Pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, uma autoconversa, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor e assim por diante. Então, ele está a falar que quando eu lembro de quem o meu Deus é, quando nós nos lembramos, no meio da tribulação, quem Deus é, isso alimenta no nosso coração a esperança. Ele tem um amor grande, Ele é fiel, suas misericórdias não se acabam e se renovam a cada manhã. Ele é fiel, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor é bom e tem a salvação e tem a solução. Quando estamos em situações de fundo do poço, ou quando estamos